Rodrigo morava em um bom apartamento na zona sul de Belo Horizonte. Era gerente de um banco tradicional e ganhava quase 15 mil reais por mês. Tinha um iPhone de última geração, uma moto de alta cilindrada, um carro confortável e vivia sozinho em um AP financiado. Para quem olhava de fora, a vida de Rodrigo era perfeita. Colegas e vizinhos sempre comentavam: esse cara tá feito, deve nadar no dinheiro. Olha o carro, o celular, a vida boa. Mas um dia, tudo isso virou de cabeça para baixo. A ex-esposa de Rodrigo, com quem ele mantinha contato próximo apesar da separação recente, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 2. Ele a levou para o Hospital das Clínicas e ouviu dos médicos: o tratamento precisa começar agora. Quanto antes, maiores são as chances de recuperação. O custo inicial foi cerca de 6 mil reais, só para começar. Rodrigo, com seu salário generoso, não deveria ter problema nenhum em arcar com isso, não é? Mas a verdade era outra. Todo mês, Rodrigo pagava 4 mil da parcela do apartamento, mais 3.500 do carro, 900 da moto e outros 6 mil em cartão de crédito, com restaurantes, viagens curtas e compras online. A grana mal dava para cobrir tudo isso. Ele vivia no limite, tinha uma bela vida, mas não tinha reserva nenhuma, nenhum real guardado para emergências. E o pior é que ele não conseguia pedir ajuda a ninguém, sentia vergonha de si mesmo. Afinal, como um cara que ganha bem e vive bem, ia explicar que não tinha nem 6 mil para ajudar alguém da própria família? Sem alternativa, ele recorreu a um empréstimo pessoal, pegou os 6 mil com juros a quase 5% ao mês. A boa notícia é que o tratamento funcionou e a ex-esposa está em recuperação. A má notícia é que agora Rodrigo paga 530 reais de juros todo mês, além do empréstimo. E foi nesse momento em que caiu a ficha. Ele percebeu que nunca foi rico, ele só parecia rico. Parecia rico no Instagram, no estacionamento do trabalho, na hora de dividir a conta do bar, mas bastou um imprevisto para mostrar que ele era só mais um brasileiro no sufoco, dependendo de crédito para sobreviver. Rodrigo é só um entre milhões. Vivemos em um país onde parecer bem é mais importante do que estar bem. Há muitas pessoas que, assim como ele, se apoiam em empréstimos e parcelamentos apenas para parecerem ricas, para atrair atenção e serem notadas. Porque nas redes sociais, o que se valoriza é exatamente isso. Quem tem o carro mais caro, quem tem a casa mais luxuosa, quem viaja para o maior número de países, esses são os que ganham mais curtidas e comentários. Mas essa obsessão por parecer rico é tão perigosa que, quando você percebe, já está preso em um ciclo de dívida e crédito que mal consegue sair disso. E não pense que esse jogo de status só acontece no Brasil. Um estudo do Federal Reserve de 2021 revelou que cerca de 70% dos jovens em países desenvolvidos, como Reino Unido e Estados Unidos, usam cartão de crédito e empréstimos para manter um certo estilo de vida. Ou seja, até cidadãos de países ricos estão se endividando apenas para parecer bem na fita. Por outro lado, se você observar a maioria dos bilionários, vai perceber algo curioso: eles são incrivelmente simples. Se uma dessas pessoas passasse por você na rua sem saber quem é, você jamais imaginaria que se trata de um milionário, porque eles sabem que parecer simples não é um sinal de pobreza, é um sinal de esperteza. Mas tudo bem, esses são os grandes nomes do mundo. E nós? Precisamos mesmo parecer simples? Não podemos apenas curtir a vida? Bom, existe uma ciência por trás dessa escolha. Ser rico de verdade e parecer simples tem uma razão, e é sobre isso que vamos falar ao longo desse vídeo. Você vai entender como parecer comum pode ser uma das maiores decisões financeiras da sua vida. Muita gente passou direto, achando que era só mais um senhor comum andando pelo aeroporto de Congonhas. Camisa polo simples, calça jeans gasta e um tênis comum. Nada chamava atenção naquele homem, mas quem realmente conhecia sua história parou para cumprimentá-lo, porque aquele senhor comum era ninguém menos que Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, com um patrimônio bilionário, dono de participações em grandes empresas e ainda assim vestindo roupas que qualquer um usaria. E ele não é uma exceção. Jorge Paulo Lemann, dono de parte da Ambev e outros impérios empresariais, também é conhecido por seu estilo discreto, muitas vezes andando de chinelo e camiseta. O mesmo vale para Antônio Luiz Seabra, da Natura, e até mesmo Silvio Santos, que apesar da fama sempre defendeu uma vida simples nos bastidores. Todos eles têm algo em comum: o foco em multiplicar dinheiro e não usá-lo para parecer importante. Enquanto muitos gastam para ostentar um padrão que nem sempre tem condições de manter, esses bilionários seguem um caminho oposto, vivem com menos do que ganham e priorizam investir, reinvestir e proteger. Eles entenderam uma lição simples: não é sobre mostrar que você tem dinheiro, é sobre garantir que você nunca vai ficar sem. E do ponto de vista da segurança financeira, essa é uma das melhores estratégias possíveis. Tá, e por qual motivo isso me ajudaria a ficar rico?
Bom, em um estudo de 2018, algumas pessoas foram questionadas sobre quanto cobrariam de um cliente em potencial. Alguns viram uma foto de um cliente parecendo muito rico, e outras viram a mesma pessoa, mas vestida de forma casual. O resultado foi que os participantes cobraram muito mais da pessoa que parecia rica pelo mesmo serviço. Outro estudo pediu que os participantes dissessem quanto cobrariam para lavar um carro de luxo e um carro mais simples. E novamente, cobraram muito mais pelo serviço no carro de luxo. Ou seja, se você não quer pagar mais pelo mesmo serviço, talvez não seja uma boa ideia parecer muito rico. Para isso, viver com simplicidade permite que você se aposente com menos dinheiro. Por exemplo, se o seu custo de vida for de R$ 5.000, com um patrimônio de 800 mil rendendo 12% ao ano, você já conseguiria se aposentar e ainda sobraria dinheiro para continuar investindo. Agora, se o seu custo de vida for de 15 mil, como o do nosso amigo Rodrigo, você precisaria de no mínimo 1,9 milhões para se aposentar e ainda sobrar dinheiro. O que você precisa entender é que sua independência financeira só se torna possível quando você economiza e compra ativos, e esses ativos pagam o seu estilo de vida. E se nesse processo você evitar o culto aos desejos e ao gasto por status, chegar à liberdade financeira se torna muito mais fácil. O jogo do status pode ser extremamente tóxico. Dias atrás eu assisti um filme japonês. Nele, uma família economizava cada centavo e ainda pegava empréstimo no banco para conseguir colocar o filho em uma escola de elite. Eles acreditavam que, com uma educação de alto nível, o futuro do garoto estaria garantido. Mas eles esqueceram de perguntar: será que o menino estava preparado para aquele ambiente? Ao chegar na escola, tudo girava em torno de status. Um colega dizia que o pai é dono de muitas terras, o outro falava que tinha vários empregados em casa, outro falava que tinha acabado de comprar um carro novo, e muitos falavam que iam viajar para outro país. Os pais desses alunos chegavam em carros de luxo para buscá-los, e o menino, que vinha de uma família humilde, começou a se sentir cada vez mais inferior. Os colegas ficavam zoando com ele toda hora, e ele se sentia péssimo com isso. Daí, para tentar acompanhar o status dos amigos, ele passou a gastar mais do que podia, pedia dinheiro aos pais e quando eles não podiam dar, ele roubava. Ele tinha tanta vergonha da própria realidade que quando os amigos perguntavam sobre seu pai, ele dizia: "Ah, esse senhor, esse é o nosso empregado." Um dia, os amigos pediram a ele uma festa de aniversário. Então, ele levou os amigos até sua casa, mas disse a eles que era apenas uma pequena propriedade à parte da família, e apresentou seus pais como sendo empregados da casa. A situação chegou a tal ponto que, por causa de um prato com pouco sal, um dos amigos agrediu o pai dele, e mesmo assim, o garoto não teve coragem de dizer que aquele era seu verdadeiro pai, porque ele ainda tinha medo de que sua vida real fosse revelada aos amigos. É claro que essa história foi mostrada em um nível extremo no filme, mas se você reparar, há muitas pessoas que fazem exatamente isso na vida real, se deixam levar por essa obsessão de parecerem importantes, de parecerem ricas, e no meio disso se tornam tão egocêntricas que param de valorizar os outros. Relações são destruídas, famílias se rompem e tudo isso por causa do desejo de status. Um estudo mostrou que quanto maior a diferença de renda entre vizinhos, mais endividada a casa de menor renda tende a ficar. Psicologicamente, chamamos isso de competir com os vizinhos, e uma vez que você começa a tentar acompanhá-los, o impacto disso no seu bolso pode ser bem alto. Por exemplo, imagine que você está prestes a comprar um Golzinho G3, pois ele cumpre bem a função de te levar ao trabalho e você tem seu valor à vista. Mas aí você vê seu vizinho com um Gol mais novo e decide que agora tem que comprar um Honda Civic para não ficar para trás. É daí que vem a frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. E isso não só acontece com vizinhos. Esse fenômeno psicológico acontece com todos no seu círculo social. Se o seu primo vem com um celular novo, você sente uma vontade de comprar um igual ou melhor que o dele. Se o seu amigo faz uma viagem internacional, você sente que deve fazer o mesmo. O problema é que isso não só impacta no seu presente, como também o seu futuro, porque existe algo chamado custo de oportunidade. Para te explicar o que é isso, eu vou usar o mesmo exemplo do Honda Civic G10. Como você não tem o dinheiro para pagar por ele à vista, você opta por financiar o carro em 60 meses com uma taxa de juros de 1,70% ao mês. No caso do Gol, você pagaria 16 mil à vista, mas em vez disso, você usa esse dinheiro como entrada no financiamento do Civic. Supondo que o Honda Civic custe 125 mil, ao final do financiamento, você pagaria parcelas de aproximadamente R$ 2.955, totalizando 193 mil, sendo que quase 70 mil foram só de juros. Só para você ter uma ideia, esse valor seria o equivalente a você comprar 12 Gol G3. E calma que pode piorar, porque agora vem o custo de oportunidade. Se por exemplo você tivesse investido o valor que você pagaria no Civic a uma taxa de 12% ao ano, esses 125 mil reais se transformariam em 3,7 milhões em 30 anos. Sem você precisar fazer mais nada além de deixar seu dinheiro investido. Esse patrimônio lhe renderia cerca de 35 mil por mês. Ou seja, um Civic acabou custando, no longo prazo, uma aposentadoria de 35 mil reais mensais.
A vida nos ensina que quem fala demais perde tempo, e com o dinheiro a regra é a mesma. Quanto menos você mostrar, mais seguro e livre você será. A armadilha da inflação do estilo de vida. Agora vamos falar sobre a inflação do estilo de vida, um dos maiores inimigos da independência financeira. Essa inflação acontece quando, à medida que sua renda aumenta, seus gastos aumentam na mesma proporção ou até mais. E você passa a levar um estilo de vida muito mais caro do que o anterior. Por exemplo, imagine que sua renda antes era de 3 mil reais e você conseguia guardar 400 reais por mês. Agora você está ganhando 7 mil, mas só consegue guardar 250 reais, porque suas necessidades e desejos aumentaram tanto que os 7 mil estão sendo gastos todo mês. Ou seja, quanto maior o salário, maior o gasto, e isso é extremamente perigoso para a estabilidade financeira no longo prazo. O maior problema da inflação do estilo de vida é que ela mata a sua capacidade de poupar e investir. Coisas que antes eram luxo, como um celular novo, roupas de marca, restaurantes caros ou carros de alto padrão, viram necessidades. E quando essas coisas viram parte do seu estilo de vida, você não consegue mais viver sem elas. E aí vem o dilema: gastar menos agora parece regredir na vida, descer um nível, e ninguém quer descer depois que subiu. Por isso é fundamental aprender a viver de forma simples desde o começo. Se você conseguir manter um estilo de vida controlado, mesmo quando estiver ganhando bem, suas finanças estarão sempre sob seu comando. Nos Estados Unidos, por exemplo, um dos bilionários mais discretos apareceu na lista da Forbes como o 45º americano mais rico em 2023. Muitos dos seus conhecidos ficaram chocados. Nem os próprios vizinhos sabiam que ele era tão rico, porque ele sempre manteve um perfil discreto e longe dos holofotes. Agora, você talvez esteja se perguntando: mas se é pra viver assim, quando que eu vou aproveitar a vida? Esse é justamente o momento de curtir. A resposta simples para isso é que, se você está fazendo essa pergunta, é porque viu alguém viver nessa vida e se sentiu influenciado. Mas o que você precisa entender é que não é só a aparência que importa, a posição daquela pessoa também conta. Talvez a pessoa que você viu com uma BMW ou fazendo viagens internacionais venha de uma família rica, cujo pai é dono de uma empresa grande, e para ela tudo é fácil de bancar. Mas se a sua realidade é diferente, o caminho mais curto para parecer igual a essa pessoa provavelmente será uma dívida, um empréstimo ou um parcelamento infinito. E é aí que a armadilha começa. Entenda que tudo tem seu tempo. Se você quer tentar ter algo antes da hora certa, vai acabar pagando um preço muito alto. Então pare e pense: qual é seu objetivo principal na vida? Você quer parecer rico ou realmente se tornar alguém rico? Se quiser apenas parecer rico, as empresas e os bancos já prepararam vários atalhos para você: empréstimos, financiamentos, parcelamentos, cartão de crédito. Com tudo isso, você pode parecer um milionário. Mas qual é o custo disso? Porque você estará a um passo de se lascar financeiramente, assim como o Rodrigo. E lembre-se, a simplicidade não é uma fraqueza, é quase que um poder disfarçado. Se ninguém sabe que você tem dinheiro, ninguém te pede empréstimo, ninguém tenta te manipular e, principalmente, ninguém te vê como um alvo. Agora, ser discreto financeiramente não significa viver miseravelmente ou nunca ter luxo, mas sim evitar chamar atenção desnecessária para a sua riqueza. Quando você parece uma pessoa comum, você não sofre pressões sociais para gastar. Você pode ir ao mercado sem que ninguém te olhe diferente, pode ir na rua sem medo de ser assaltado e pode desfrutar da sua riqueza sem precisar se preocupar com a inveja alheia. Meu sonho, por exemplo, é um dia ter um sítio pequeno, um Uno dos antigos e algumas plantações para me sustentar. Eu não vejo sentido em comprar coisas que não me tragam uma felicidade verdadeira. Agora, compare isso com quem faz questão de exibir sua riqueza. Essas pessoas vivem um ciclo constante de necessidade de validação, sempre precisam da aprovação dos outros, o que as leva a tomar as piores decisões financeiras possíveis. Compram carros muito acima do que podem pagar, roupas de marca para chamar atenção e combo de bebidas em festas para se sentir um rei, mas a maioria aqui já sabe onde isso dá. No final, você continua sem dinheiro, só tem amigos falsos e o pior